Vamos puxar o nosso carro. Inauguramos, então, o trabalho hoje com um super encontro de mulheres que são referências em seus setores de negócios e que estão em diferentes momentos das suas vidas e que toparam vir aqui bater esse papo de qualidade sobre a força do empreendedorismo no Brasil. Muito importante isso, o empreendedorismo feminino. Então, nesse momento de transformações inadiáveis, vamos ouvir o que essas mulheres maravilhosas têm a nos dizer. Então, é com muito orgulho que a Fast Company Brasil convida aqui no palco Adriana Barbosa, Ana Luísa McLaren, Chieko Aoki e Cris Nalmoves. É uma baita honra e eu queria agradecer primeiro a Fast Company, que eu acho que o Lobianco é um guerreiro Jedi de ter trazido essa marca para o Brasil. E acho que é legal demais saber que o Brasil está nesse roteiro, para os caras lá fora também, para as pessoas lá fora entenderem que tem muita coisa acontecendo aqui. O Brasil é legal demais, eu acho que a gente teve provas aí de que a gente tem uma certa resiliência maior que outros países. Mas queria começar perguntando, primeiro, para você, Chieko, quem é você? O que você faz? De onde você veio? Bom, meu nome é Chieko Aoki, eu sou da hotelaria a vida inteira, parece que eu nasci dentro do hotel, mas não nasci não, dá a impressão, tanto tempo que eu estou na hotelaria, e eu acredito que eu nasci para servir, gosto muito de cuidar de pessoas, sinto que eu acho que agora, principalmente agora, com toda a tecnologia, as pessoas estão despertando muito mais para a importância também de cuidar de pessoas. Então, para mim, durante toda a minha carreira, eu nunca vi tanto as pessoas falarem da importância de cuidar de pessoas, do ser humano. Então, eu acho que a tecnologia está sendo uma ferramenta, um meio de valorizar também as pessoas. Então, eu acho que estou num momento muito bom na minha carreira. Acho que tem uma coisa interessante sobre a tecnologia, que no fim, eu tenho essa sensação, Chieko, que no fim a experiência mais incrível da tecnologia vai ser falar com o ser humano, né? Você vai passando, uma hora no atendimento Master Blaster Plus, você vai falar com uma pessoa. Acho que é um pouco disso que você está falando. Ana, e você? De onde você veio? Qual que é a história do Enjoei? Qual que é a tua história com isso? Enfim, lembro do blog, obviamente, e já gastei muito dinheiro com você. E queria entender de onde você veio e como você veio parar aqui. Eu sou estagiária do Lobianco. Eu acho que eu sou uma comerciante desde muito pequena. E eu via o Shoptime na televisão, que era um canal de televisão no Rio muito forte. E aí um dia eu falei na faculdade, eu quero trabalhar nesse lugar aqui. Eu falei isso alto. Falei, eu queria trabalhar lá, porque eu via aquela turma vendendo tanto na televisão o dia inteiro. Eu achava, gente, isso sou eu quero trabalhar lá. Aí eu falei isso, me deram o e-mail do Lobi. Falei assim, ele é professor lá. Não, ele é professor aqui e ele é diretor de marketing lá. Mandei um e-mail para o Lobianco e ele me deu um estágio, porque eu me vendi bem nesse e-mail. Excelente, começou se vendendo. Exato, e aí meu estágio era ficar fazendo descrição, o texto de telefone celular, eu tinha que escrever um texto para isso. Cadeira, tinha que escrever um texto para vender cadeira. Então, uma relação da comunicação com a venda muito grande, desde muito jovem mesmo. Aí agora eu estou te falando, né? A gente estava lá dentro falando assim, eu tenho 40 anos. Eu falo, eu tenho 40 anos. Então, eu faço isso há 20 anos. E eu acho que o Enjoei foi a maneira que a gente encontrou de transformar um pouco o e-commerce no Brasil, que sempre foi muito duro, muito pragmático, assim, os produtos, preço e venda e serviço. E a ideia era fazer um e-commerce um pouco mais lúdico, mais colorido, de coisa mais bonita, que naquela época, já sou essa pessoa que estou falando, naquela época a gente não encontrava. Então, hoje, anos depois, a gente já encontra uma porção de gente tentando fazer coisas legais, bonitas e diferentes. Mas em 2009, quando era só um blog, era uma tentativa. Então, o Enjoei era essa história, esse produto que vem dessa vontade de transgredir uma coisa que já existe, de uma forma muito lúdica. E eu acho que com essa bagagem minha, que eu não tenho vergonha de vender nada, hoje eu peguei um bug da plataforma cedinho, então a gente usa muito o produto até hoje. Então a gente pode conversar um monte de Enjoei, porque já são 10 anos aí de história. Maravilhoso. E eu acho que o Enjoei, de fato,
usou uma coisa que talvez agora outras marcas estejam fazendo, que é o que agora todo mundo chama de conteúdo, né? Assim, então, a gente está vivendo a corrida do ouro do conteúdo, né? Assim, a atenção das pessoas. Jaco, deixa eu perguntar uma coisa. Quando você resolveu criar o teu negócio, viver dentro desse negócio, o que te movia e o que segue te movendo hoje dentro disso? Por que você faz o que você faz e segue fazendo? Bom, Cris, a primeira motivação que eu senti foi aos 7 anos, né? Porque meus pais são imigrantes japoneses, eu também. Você nasceu no Brasil? Não, eu nasci no Japão, eu cheguei no Brasil com 7 anos com meus pais, que são imigrantes japoneses. E eles vieram para o Brasil sem conhecer a língua, nem saber onde que era a América do Sul, e nem muito menos Brasil, mas que tinha, né, parentes aqui que estavam muito bem, e acharam, meu pai jovem achou que estava chegando no paraíso. E a verdade não era bem assim, né? E eles, como não sabiam português nem nada, a primeira responsabilidade que eu senti, falei, nossa, eu preciso ajudar meus pais, estudando rapidamente português, aprendendo e ajudá-los a se virar. Então, isso carrego sempre comigo, o sentimento de responsabilidade. Então, quando eu fui estudar, me senti responsável de cumprir com o meu estudo rápido e bem, porque meus pais sacrificavam por isso. E isso, eu acho que tem sido o meu motor, me acostumei a sentir responsável. E quando eu comecei a hotelaria também, me senti responsável por um negócio que eu estava começando, com tantas pessoas cujo futuro, né, estava construindo junto, e eu não podia nunca largar. E eu sinto isso até hoje. Eu só posso crescer, se não crescer, tenho que melhorar, principalmente desenvolver as pessoas. Isso é o meu sentimento de responsabilidade. E minha meta é sempre essa, né, o que falta aqui no Brasil? O Brasil não tem assim, um conceito de hospitalidade que o país merece e que tem condições. Eu estava falando agora com a pessoa... Com o Saulo. Saulo, Então, ele diz que o brasileiro é um povo muito acolhedor, que é solidário, etc., que ele quer usar essa ferramenta, e é verdade. Só que o Brasil não sabe, não sabe criar um trabalho, um conceito sobre todas as suas qualidades do acolhimento, que principalmente no momento como a gente está passando, e daqui para frente, eu acredito, cada vez mais o calor humano, o acolhimento é muito importante. Isso é uma característica brasileira que não tem preço, você não encontra em nenhum lugar do mundo. Então, eu quero fazer, minha responsabilidade é fazer com que o brasileiro tenha consciência desse acolhimento, da empatia que tem, que seja um diferencial para o turismo brasileiro. E que a gente possa trabalhar isso de uma forma profissional. Essa é a minha responsabilidade, eu tenho trabalhado muito isso, e que essa hospitalidade e empatia, partindo da hotelaria, não adianta só a hotelaria ir bem, né? Ser simpático e empático. Todo o setor que trabalha principalmente com as pessoas, com varejo, etc., também seja influenciada por essa característica brasileira que é tão importante, cada vez mais importante no mundo, e que a gente está esquecendo, né? Mas acho que a gente está conseguindo aos poucos, e eu quero deixar esse legado. Maravilhoso. E acho que você faz bem. Você está fazendo isso há bastante tempo, de uma maneira muito profissional. E sempre sendo referência, o que eu acho que é muito interessante no teu caso. Assim, todas as vezes que a gente ouve falar sobre o setor de turismo, setor hoteleiro, você está sempre mencionada nisso. É muito, muito legal. Ana, eu fico pensando uma coisa que é o seguinte: o teu negócio, teoricamente, ele é um negócio simples, e com todo respeito, é um negócio simples. Como é que inova num negócio que é super simples? Porque, assim, quando um negócio é ultra complexo, talvez seja mais fácil fazer inovações, porque você vai dando uma mexida ali. No teu negócio, que é simples, ele é um belíssimo e-commerce, de uma maneira que as pessoas contam suas histórias, vendem suas coisas. Como é que você faz para inovar? Como é que você faz para se manter esperta o tempo todo, para dizer, cara, eu preciso fazer melhor aqui? Essa coisa do usado, eu acho que ele é muito simples mesmo, e ele já existe no mundo há muito tempo. Então, se você pensar... Às vezes as pessoas falam, não, é genial. De genial não tem nada, porque as pessoas já vendiam suas coisas desde que o mundo é mundo. Existe brechó, existe pessoas transacionando coisas. Eu acho que
a inovação está em transformar a leitura. Então, é um universo, especialmente de roupa, muito cheio de preconceito, muito cheio de barreira. As pessoas têm, eu não gosto de roupa usada, eu não sei vender, eu tenho preguiça de levar o produto até o lugar que eu tenho que levar para que esse produto se movimente. Então, ele é muito embarreirado. Então, a gente tem que inovar em fazer com que as pessoas participem, queiram participar. Eu acho que o blog tinha isso. Quando a gente colocou aquele blog no ar lá com as histórias das peças, eu senti que as pessoas... E eu falei assim, vamos botar para as pessoas venderem também, porque eu acho que vai ser muito mais legal se as pessoas puderem contar suas histórias. Então, a inovação estava no outro. Se eu tenho o outro para ver o que ele tem a dizer, então fica tudo muito mais interessante. Eu quero participar daquilo, eu quero ter também. E aí, a partir disso, você vai inovando. Mas você imagina... Naquela época, você tinha que fazer o download das suas fotos com um cabo e fazer um upload via... Então, você tem a ideia de quantas barreiras a gente vai quebrando no meio do caminho. E você falou que a tecnologia maior vai ser falar com as pessoas. Né? No fim das contas, eu vou evoluir para conversar com alguém. A minha teoria talvez furada, mas então, mas o que você está acredito. querendo dizer é isso, que no fim das contas, você só quer... O que a gente quer é muito simples. Então, o usuário diz para a gente o tempo inteiro o que ele quer. Ele diz o tempo todo, não tem mistério. Então, você só tem que filtrar e colocar na ordem de prioridade o que a gente acha que vai ter essa capacidade de mover mais pessoas para esse novo lugar de se comportar. Você passar coisas para frente que você já não está usando, ter essa relação muito honesta com o que você tem, é transformar a maneira como a gente é acostumado a se comportar com o que temos. Assim, Então, a inovação está no pensamento. Eu diria que muito mais do que na feature, no produto, na tecnologia, é numa nova forma de pensar. Uma coisa que a inovação às vezes está no software, não está no hardware, né? Assim, e muitas vezes a gente fica procurando um produto novo. Não, preciso lançar um produto novo. Talvez você precise fazer um produto muito excelente, que faça com que a experiência seja absolutamente lisa para os usuários, né? Assim, que você seja lembrado por... É muito fácil e muito legal vender nesse lugar, é muito fácil, muito legal se hospedar nesse lugar, é muito simples estar nesse lugar, né? Gente, como é que vocês fazem para inovar dentro de um setor que, teoricamente, também é muito cristalizado já, né? Assim, a gente já sabe... Eu tenho uma teoria sobre hotéis, por exemplo, que eu falo... O hotel é meio o default, que o travesseiro seja bom, o lençol seja bom, a toalha seja boa. O que vai mudar é o atendimento que você tem dentro desse espaço. Como é que vocês fazem para inovar dentro disso? E como é que faz para se manter atualizada nesse lugar? Sempre com coisas que você perceba no mundo que faz sentido trazer para o Brasil, para o teu negócio, enfim. Como é que você está sempre fazendo compras e inovando a sua casa? Eu compro muito, eu não posso responder em público. Pois é, a mesma coisa. Para mim, cada hotel é uma casa, né? O mercado muda, a sociedade muda, a hotelaria também tem que mudar, porque o hotel é para a gente, mas não é para a gente. É para os hóspedes. Se os hóspedes têm tecnologia em suas casas, né, e todas as facilidades, eu tenho que trazer isso para o hotel. Eles querem pagar sentindo que eles têm mais do que... Não consigo ser a melhor, talvez, mas pelo menos tem o mínimo do que eles têm em suas casas. Né? Então, a gente precisa estar continuamente se atualizando com o que acontece no mercado. A tecnologia mudou muito a nossa vida na hotelaria, e para o melhor. Mas vou te contar um negócio muito interessante, como são os hóspedes. Nós somos a primeira empresa a introduzir o check-in por reconhecimento facial. Olha, foi uma luta, porque ninguém queria usar, e foi antes da pandemia. E eu achava aquilo o máximo, né? Você faz um check-in rápido, não tenho gente no balcão, e eu achava maravilha. Mas os clientes gostavam de encostar a barriga no balcão, não era a gente que queria estar no balcão, era uma coisa. E aí, com a pandemia, foi a única jeito da gente conseguir efetivamente fazer com que as pessoas gostassem e fosse fácil para eles fazer um check-in. Porque o check-in por reconhecimento facial, você faz tudo check-in antes, qualquer pessoa pode fazer. Quando tem tempo, faz e já deixa, você chega, né? Com o QR Code, você sabe tudo o que acontece dentro do hotel. É muito difícil. Então, quando a gente introduz uma tecnologia nova para o front, que a gente chama, para os hóspedes, a gente tem que ter, assim, tem gente que sabe, conhece e acha ótimo, tem gente que não conhece e acha chato, né? Porque não está acostumado. Então, sempre tem que ter pessoas, não para ser igual à tecnologia, que nunca vai conseguir ser, porque eu acho que a tecnologia é uma coisa incrível, prático, fácil, né? Só que
às vezes tem pessoas que precisam, que você precisa explicar bem como é que funciona, etc. Então, nós precisamos conhecer bem a tecnologia, né? Eu não sou tão boa nisso, mas eu tenho especialistas, né? O nosso pessoal de front tem que conhecer muito bem. Agora, no back, a tecnologia é fantástica, tudo, porque tudo que a gente fazia com a cabeça da gente, fazendo as contas, memorizar, porque a hotelaria nasceu memorizando tudo, né? Como é que a gente... Qual aquele hóspede, como é que gostava, todos aqueles detalhes você tinha que ter na sua cabeça e nos arquivos que a gente escrevia, né? Mais tarde no computador, mas primeiro a gente colocava no arquivo. Então, a gente tinha que ter uma memória muito boa. Você sabe que garçom tem memória boa porque ele se acostumou que a profissão era assim. Hoje em dia, nem tanto. No back, a gente utiliza muito, a tecnologia tem nos ajudado muitíssimo a buscar eficiência. E a nossa equipe está preparada cada vez mais para cuidar de pessoas, porque as pessoas não são iguais todos os dias e todos os momentos. E a gente tem que ter... Agora a gente virou um pouco mais psicólogo, né? Psicólogo não chega até lá, mas assim, sentir as pessoas, sentir a necessidade das pessoas. Eu acho, o maior treinamento que eu dou para a nossa equipe é enxergar o invisível. Porque as pessoas dão sinais de como estão se sentindo, como é que eles estão, o que eles estão precisando. E a nossa função com pessoas não é depois que aperta o botão. Nós é que temos que apertar o botão para elas. Temos que estar muito atentos, enxergar o invisível. Para mim, eu falo que a nossa equipe tem que ser igual ao agricultor experiente. Aquele agricultor que não tinha tecnologia, ele tinha que saber para onde o vento vem, né? O vento está soprando para ver se vai chover, e tudo, porque eu tive um motorista, eu percebi isso quando eu tinha um motorista, que ele era agricultor antes. Eu perguntava, eu não vinha o homem do tempo, eu perguntava, hoje vai chover, como é que vai ser o tempo? Ele sabia exatamente como ia ser. Então, hotelaria é a mesma coisa, você tem que saber quais são as necessidades. Tanto que nós já salvamos, né? Aliás, foi uma coisa muito... Para mim, foi uma coisa muito importante, chocante, porque o nosso recepcionista percebeu quando um hóspede chegou no balcão da recepção pedindo uma aspirina, porque a gente não pode vender remédio. Então, nós temos aspirina, algumas coisas pequenas assim. Então, pediu aspirina que não estava sentindo bem. E a pessoa que estava na recepção sentiu que ele estava pior do que ele dizia que estava mal. Ele falou, não, acho que o senhor precisa ir para o médico, não vou te dar o remédio, que pode até te fazer mal. E ele não queria, mas o recepcionista sentiu que precisava ajudar, saiu do balcão, levou para o hospital, ali era o hotel ali perto do Hospital 9 de Julho, levou para o hospital, era um estrangeiro não gosta de tomar remédio, não gosta de fazer cirurgia em outros países, principalmente americano, e levou para o hospital, e ele teve que passar por cirurgia naquele mesmo dia. Era um problema de coração. Então, eu acho que se nós, seres humanos, não temos esse diferencial, essa capacidade de enxergar o invisível, a gente acaba perdendo o sentido da gente mesmo, né? Eu amei, e eu vou roubar e não vou te dar crédito, o enxergar o invisível. Vou dizer, tive essa ideia. Eu estava num hotel e a câmera muito boa e me ajudou a pensar. Daí posso dizer que eu estava no Blue Tree. Pronto, é o jeito que a gente vai combinar isso. É engraçado porque, ao mesmo tempo que, quando a Tcheco vai falando, é um contato muito direto, né, Ana? E aí a gente acha que nos comércios eletrônicos, a distância ela é como se você não tivesse esse contato direto. E é mentira, né? Assim, porque você é muito rápido, né? Assim, para você saber se a coisa deu certo ou deu errado no teu negócio é muito rápido. E você tem lovers, o que as marcas adoram dizer assim, os lovers de uma marca. Acho que Enjoei tem isso, assim, ao mesmo tempo também deve Quando ter... você tem o hater, é que você tem o lover. Então, é isso que eu ia dizer. Provavelmente você também deve ter bastante hater. Como é que você faz para perceber e mudar muito rápido o que dá certo, o que dá errado? E aí eu queria te ouvir de uma coisa que, deu muito certo, mas também queria te ouvir de uma coisa que deu errado, e que você falou que você tinha certeza que aquilo ia dar certo. Você fala, não foi tão legal quanto eu pensei que poderia ser, e manobrou para mudar. Porque a gente sempre fala dos louros, né? Assim, a gente sempre fala, isso aqui deu muito certo. Mas eu gosto de saber quando a coisa também, alguma coisa que deu muito errado, eu aprendo talvez mais, eu acho. E aí queria te ouvir disso.
Não que você tenha feito alguma coisa errada na vida, Não, a nunca. gente faz muita coisa errada o tempo inteiro. Aliás, eu acho que tudo que é muito experimental, você vai experimentar uma porção de coisa, igual vou fazer bolo. Alguns vão dar certo, outros vão dar errado, uns vão dar muito certo, você não vai nem saber como repete, por que deu certo. Mas se você não faz, o resultado é nenhum. Agora, se você faz, algum resultado você vai ter. Uns muito bons, outros não tanto. Você inventa uma feature na hora que você acha que vai ser um sucesso, ninguém engaja, as pessoas acham ruim. Você prioriza um negócio que você acha que vai ser muito bom porque os usuários querem aquilo e eles queriam outra coisa. Então, essas pequenas coisas, numa plataforma que é muito móvel, eu digo que tem um vucu-vucu entre cliente e comprador e vendedor. Eu vejo isso na minha loja, a gente está sempre conversando, aí alguém vem, eu percebo que é a mesma pessoa interessada, eu vou lá, dou uma conversinha. Isso é muito quente, isso você percebe o tempo inteiro. A gente fez uma operação na Argentina, que chamava Já Foi, que é já foi, já tá, que era parecido com o Enjoei, experimentando essa operação em 2016, e em 8 meses a gente fechou a operação, porque mal tinha internet na rua, na Argentina, naquela época. Então, foi um momento muito ruim. E a gente aqui no Enjoei, quando a gente saiu do blog para uma plataforma, a gente já foi com um repertório. A gente não chegou no marketplace de um dia para o outro. Aliás, a gente foi chamar o Enjoei de marketplace anos depois do Enjoei ser um marketplace. Essa palavra ficou muito na moda depois. Mas ele já vinha com essa atração de usuários, vendedores e compradores. Quando a parte do nada, num país novo, numa cultura nova, com um acesso à tecnologia completamente diferente do Brasil, a gente aprendeu uma porção de coisa. Mas não foi bom, não era o melhor momento. Então, e também, em 8 meses, você fechar um negócio que você investiu, colocou tempo para abrir, é uma decisão rápida. E não muito legal, mas você tem que fazer o tempo inteiro. Então, tem muita coisa dentro de uma empresa, pessoas que você traz, que você acha que vai dar super certo, não dá certo. Inúmeras. Então, na trajetória, eu acho que é como a vida da gente. Mas se a gente não tenta, se a gente não se dispõe a fazer, é aí que você não vai ter nada nem o sucesso, né? Mas o que você acha que foi a coisa que você mais acertou, assim, com o Enjoei? A coisa que, se você tivesse que dizer, pô, o sucesso do Enjoei está baseado nisso. Pessoas. Levar em consideração que tem gente do outro lado, tem gente querendo participar. O Enjoei tem esse componente humano, meio punk até, contra a cultura. Todo mundo tem um pouquinho dessa coisa um pouco punk, todo mundo quer transgredir de alguma forma. Eu acho que mais do que simplesmente comprar e vender é participar. Eu vejo isso desde quando eu era uma empresa muito pequenininha. As pessoas queriam participar. Então, queriam alterar o header da loja, queriam fazer do jeito dela. A loja é uma identidade da pessoa. Ela pode até não ficar divulgando, mas ela gosta de ter a lojinha dela ali. Então, a partir do momento que você permite que a pessoa coloque o que é dela na empresa, em qualquer lugar que seja, ela se apropria. E se ela se apropria, é dela também. E aí não é uma coisa que é uma relação unilateral. Então, isso eu acho que é muito nosso. E talvez isso, se fosse de outra forma, não teria sido. Chico, por que você acha que a gente demora? A gente vai fazendo ciclos, né? Então a gente está vivendo um ciclo agora que as pessoas dizem, o que importa são as pessoas, né? E a gente tem uma dificuldade de conseguir colocar as pessoas no centro, né? E aí o marketing vai inventando novos nomes para as mesmas coisas muitas vezes, né? Assim, então agora todas as empresas são people-centric, consumer-centric, enfim, a gente vai inventando nomes muito bonitos para uma coisa muito simples. E que eu acho que no teu negócio, o tempo inteiro, sempre foi sobre pessoas de um lado e pessoas de outro lado do balcão, todo mundo querendo... E eu sou das pessoas que eu quero lidar com o ser humano no balcão. Eu quero que ele me chame pelo meu nome. Bom dia! Bom dia, Cristina. É a tecnologia chegando lá. É a tecnologia chegando lá, exatamente. Eu queria... Por que você acha que a gente tem essa dificuldade... E perguntando para quem tem uma certa facilidade para isso, que conselho você dá para as companhias que precisam trazer as pessoas para o centro, considerando isso como um fator grande de inovação, inclusive, né? Como é que essas pessoas estão no centro e você faz o seu negócio crescer considerando as pessoas? Eu acho que as pessoas têm emoções. E, para mim, emoção é a coisa mais importante, né? Então, eu tenho que estar sempre junto com as pessoas, tenho que colocar as pessoas perto de mim, para sentir a emoção delas, né? Por quê? Porque se você chega... A gente trabalha 24 horas, 365 dias por ano. É um trabalho muito difícil. Então, eu tenho que primeiro sentir
que elas não são máquinas, que elas sentem. Né? Tem pessoas que acostumam a trabalhar à noite, mas trabalham 365 dias à noite, separado da família, é um negócio meio difícil. Claro que tem plantões, etc., mas é um ritmo de vida diferente. Então, se eu chego à noite, que eu já fiz muito isso, hoje eu não faço menos, mas eu já fiz muito, de chegar no meio da noite e perguntar. Se eu pergunto, e aí as coisas estão funcionando? É uma coisa. Se eu chego, nossa, obrigada, o que eu posso te ajudar essa hora? Eu acho que a emoção da outra pessoa é muito diferente. Então, eu acho que se você pensa que as pessoas têm emoções, a forma de você ter o approach, você sentir as pessoas, você não sente as pessoas de longe, eu acho difícil. Né? De alguma forma, você tem que ter vários níveis de aproximação às pessoas para que você possa sentir como é que elas estão. Porque se tecnologia é muito fácil, ela quebra ou para de funcionar, etc. Mas as pessoas aguentam muitas coisas e só começa a não funcionar a hora que já não está aguentando. Né? Então, eu não quero quebrar a minha maior ferramenta de trabalho, que são as pessoas. Então, eu tenho que estar sempre junto. Se elas não podem estar junto, eu vou estar. Né? Eu vou para os lugares. Eu acho que é muito importante, principalmente porque eu acho que o mais importante que a gente tem, claro que é a cabeça delas, mas o que diferencia, no fundo, são as emoções das pessoas. Então, eu acho que tem que ter as pessoas junto, tem que saber o que estão sentindo. Eu fico muito emocionada até com isso, porque a gente nunca consegue ter a perfeição de um equipamento para sentir a emoção das pessoas, porque elas não se revelam, elas só se revelam de verdade quando tem uma afinidade, uma confiança total em você. Então, eu meço se a empresa se tem confiança das equipes quando eu sinto que elas são sinceras, fala para você o que elas estão sentindo, porque geralmente tem medo de abrir. Né? E hoje de manhã, hoje é o dia do hoteleiro. Hoje, por acaso, é o dia do hoteleiro. Parabéns, Chico. Obrigada. E aí, tem coisas que eu faço questão. Ontem eu fiquei até as 2 da manhã trabalhando, uma palestra que eu tenho que fazer, mas quando foi 1h da manhã, eu mandei a mensagem para toda a empresa sobre o dia do hoteleiro, porque eu queria que eles soubessem que a primeira mensagem que eles recebessem sobre o dia do hoteleiro fosse a minha. Eu fiz essa questão, porque eu prezo que eles tenham orgulho da profissão deles. Eu sei como é difícil, mas que eles tenham orgulho da profissão. Eu acho que é isso. Tiago, te fazer uma pergunta. Como é que você faz para se manter curiosa? Porque você, há bastante tempo, eu leio sobre você, você foi das primeiras grandes executivas a aparecerem. Como é que você faz para se manter curiosa e se manter atualizada nas coisas? Porque seria fácil deitar em berço esplêndido numa boa cama de 600 fios, assim, né? Lençol bom e tal. Você vê que eu sou uma obcecada por quarto de hotel, né, Diego? Eu sou obcecada. Que bom! Eu podia viver de hobby e chinelinho de hotel. Eu trabalho porque eu preciso, mas se você quiser me convidar para passar 1 ano, eu fico lá e te conto tudo o que está acontecendo. Ótimo, estou precisando. Fechou, pronto, gente. Está feito meu dia. Obrigada, gente. Valeu pelo papo. São 23 hotéis. Eu estou com tempo, tá tranquilo para mim. Eu queria saber como é que você faz para não se acomodar. Porque é muito fácil quando você chega num certo patamar da vida, da carreira, você ficar tranquila. Falar, estou tranquila já. Eu sou uma referência, eu sou essa pessoa. Como é que você fica curiosa? Como é que você se atualiza? Aonde é que você vai olhar? Porque eu me considero jovem, incompetente, que ainda não sei tudo, e não sei mesmo. Né? E eu vim aqui hoje, gente, por curiosidade, porque eu não sou boa em tecnologia. Eu falei, eu quero aprender, eu quero me desafiar. Porque como é que eu vou... Até a minha assistente falou, tia, o que você vai fazer lá? Eu falei, eu também não sei muito bem, mas alguma coisa eu vou aprender. Mas eu acho que a gente tem que estar aprendendo o tempo todo. Eu acho que uma dos maiores presentes, né, o ganho que a gente tem na vida é o aprendizado, porque se você não aprende, você não avança. Se você fica no meu lugar, é coisa muito chato. Né? Então, eu acho que tem que aprender. E eu sempre gostei muito de
de saber coisas diferentes, eu gosto de me desafiar, fazer coisas que você estava falando, né, dos desafios, as coisas dos riscos. Eu passei por muitos, eu tive uma época, eu preciso dizer isso, porque não é porque sou mulher, porque são os homens, viu? Mas é que, por acaso, eu tinha um gerente geral homem, quando deu a maior confusão no hotel, que eu tinha acabado de abrir, vendido por um preço caríssimo, e por um problema que não era meu, mas era um problema da central de energia da cidade, que acabou, enfim, uma série de problemas que se coincidiram, e os hóspedes estavam bravos e com muita razão. E o meu gerente geral se escondeu no quarto. Era um alemão estrangeiro, coitado, ficou com medo, não está acostumado, né? Com um monte de hóspedes bravos, pessoal top do mercado, e ele fugiu não, coitado, ele ficou com medo, se escondeu no quarto. E eu tive que enfrentar. Eu não tenho medo da dificuldade. Eu tenho medo de mim, de não saber resolver. E ver aquele pessoal todo reclamando que não tinha ar-condicionado, eu não sei o que, não sei o que. Eu falar, bom, eu tenho que tirar eles do hotel. Contrata toda a catamarã que tem por aqui. Botei todos eles, música, comida, e falei que era um presente extra para todos os hóspedes. Eles adoraram. Então, eu acho que o desafio faz a gente ter solução quando você sabe que você não sabe, você tem que buscar uma coisa. Se você sabe, você faz de um jeito que às vezes não dá certo, né? Então, eu acho que a minha motivação de curiosidade, tá? É porque realmente, olha, sinceramente, não é demagogia, não. Realmente, eu acho que eu não sei. Continuo aprendendo, porque os hóspedes todas as vezes me pedem coisas diferentes. Gente, não me pede coisas diferentes, que às vezes eu não sei. Que os hóspedes sempre me incentivam a saber mais. O pessoal que sabe muito de tecnologia fala, tia, por que você não tem isso, não tem aquilo? Eu falo, peço desculpa, eu vou ver isso daí, então eu vou atrás para ver. Maravilhoso. E, Ana, eu estou pensando aqui numa coisa que, assim, você, com 40 anos, cara, você criou um business, você fez um IPO, você cresceu, assim, você é uma referência para a geração dos 40 anos de quem criou seu próprio negócio e deu certo. Como é que você faz para agora estar desconfortável nesse mundo aí, né? Assim, você pode também, de novo, você pode ficar tranquilona. Como é que você está desconfortável? Como é que você faz para manter esse desconforto? Eu vi que você estava aqui vendo que o pacote não chegou, entendeu? Você está vendo o correio agora de manhã. É real, ela estava olhando o correio e falou, o correio deu um problema, não sei o quê. É da pessoa, eu acho isso. A pergunta que você fez para a Tico, se a pessoa tem isso. Então, você já tinha isso? Eu acho que não sai. Eu, tipo assim, por que a gente... E a gente fica procurando o próximo, que é uma busca contínua. E, no fim das contas, eu acho que quando a gente começou a fazer essa empresa, e talvez quando a Tico tenha começado a fazer o que ela foi fazer, não era para chegar em algum lugar. Então, eu não tinha essa ideia de que o Enjoei fosse fazer IPO. Não era para isso que o Enjoei foi feito. Então, quando você tem essa busca de querer fazer uma coisa que seja legal, por algum motivo que é teu, isso é tão seu que você não deixa para lá porque você chegou em algum lugar. Entende? Então, essa ideia de... A gente segue achando uma série de coisas muito ruins na plataforma que tem que melhorar, que é inacreditável que isso seja assim. E, não vou descansar. Não vou ali... Porque é tão legal o que a gente faz. Eu estava te contando das meninas na academia conversando do Enjoei, que eu demorei até a entender. Elas estavam falando do Enjoei, eu estava... Gente, elas estão falando do Enjoei. Aí eu falei, deixa eu prestar atenção nessa conversa. Então, isso é tão legal que não tem... E eu fico buscando o que eu vou contar para as crianças, para os meus filhos, como eu vou fazer com que eles tenham essa sensação do accomplishment, que eu adoro essa palavra, que ela é uma mistura, porque não é você atingir alguma coisa, é você cumprir. É você realizar. E é uma mistura de realizar com cumprir, porque isso dá uma sensação assim para a sua estima que não tem nada que seja financeiro relacionado a isso. Então, acho que por isso que você não descansa, porque isso é uma busca contínua de melhoria. E como é que você faz para ficar aqui? Como é que você cuida da tua curiosidade, da tua vontade de saber mais coisa? É aí nesse lugar? Também é nesse mesmo balcão? No mesmo balcão que pega. E aí é isso, né? À medida que o tempo vai passando, eu te falei do Fred, meu filho, que tem 6 anos, ontem falando, não, eu vi no YouTube Shorts. E aí eu ouvi esse nome, YouTube Shorts, ontem ou anteontem. E a Cris agora me falou, YouTube Shorts. Eu falei assim,
Eu não tinha ouvido... Eu sabia que ele fazia esse movimento, mas eu não sabia que tinha um nome. Então, é uma busca... Assim, quem trabalha com tecnologia, quando eu falo, eu tenho 40 anos, estou totalmente fora de época, porque a situação é totalmente nova. Então, a obsolescência... Meu pai que dizia isso, tem que ter sempre o último modelo. Eu falei, por quê? Porque é o melhor. Então, ele falava, é a última, você tem que ter sempre... Porque se tem alguma coisa melhor, alguma coisa já ficou para trás. Então, essa busca de você estar atualizado é essa persecutoriedade da tecnologia que faz com que a gente... Eu falo assim, gente, eu tenho 40 anos, tenho que saber o que está rolando aí. Então, eu fico no TikTok lá estudando aquilo loucamente. É uma busca para estar atualizado, meio perversa, né? Porque às vezes só quer ficar para trás mesmo, fazer um tricôzinho. E tá tudo certo, né? Eu acho que tem uma coisa importante disso que você está falando, Ana, que assim, que é uma coisa que aconteceria se você tivesse 30, aconteceria se você tivesse 20, porque é muito rápido a mudança do mundo. A gente está vivendo uma velocidade estonteante de mudança das coisas, né? E eu acho que eu lembro de um discurso que o Carlos Brito, que é o ACO da ABI Embev, ele fez em Stanford, e aí, num dado momento, depois uma pessoa fez uma pergunta para ele, e era uma pessoa, não sei se era da Ucrânia, da Letônia, enfim, de algum lugar, que falou para ele, tá, mas se o negócio deixar de existir, quem vai sentir falta? Por que teu negócio tem que existir? E ele deu uma travada na hora, porque ele estava pronto para responder sobre muitas coisas, mas... E eu acho que é uma pergunta bastante pertinente, né? Chegou assim, por que teu negócio faria falta no mundo? Por que você, quando não tiver mais no seu negócio, por que você vai fazer falta? Por que a tua liderança, hoje, do que você enxerga, ela é importante para o seu negócio? Quando você não tiver... Tá complexa a minha pergunta, tá psicóloga, né? Eu ando fazendo muita análise, Chico, desculpa. Acho que é para mim mesma essa pergunta. Mas como eu não posso responder, eu vou passar para vocês. Mas eu te pergunto, por que você acha que você vai fazer falta no teu negócio? O que você gostaria de deixar que as pessoas olhassem e falassem, isso aqui aprendi com a Chico há 10 anos atrás? Bom, eu te disse que eu quero que os brasileiros saibam e pratiquem esse espírito acolhedor, hospitaleiro, que eu acho que é uma das coisas mais importantes para mim do ser humano, né? De ter empatia pelo outro, cuidar do outro. Se a hotelaria deixar de existir, tudo bem. Eu acho que não, porque é sempre bom ficar em hotel. Porque a gente enjoa da casa da gente, enjoa. Mas, fora isso, acredito que as pessoas nascem buscando sempre o amor dos pais. A gente nasce e tem sempre alguém ao seu lado. O ser humano, eu acredito que nasceu já sabendo que ele é um ser social, precisa da comunidade para ele sobreviver. E quando você está em comunidade, eu acho que começou assim a comunidade, de um cuidando do outro. Então, é uma coisa que sempre faz parte da humanidade. Tem gente que gosta de ficar sozinho? Gosta, mas eu acho que ele não consegue viver sozinho totalmente. Então, mesmo que a Tcheco e a hotelaria não existam, mas o meu conceito, quero que continue existindo, de que é o meu propósito, deixar legado, de que pelo menos os brasileiros valorizem mais, que sintam essa coisa que já tem por uma coisa natural, que eu estou querendo descobrir por que o brasileiro tem isso, que é tão diferente. Acabei de chegar dos Estados Unidos. Eu fiquei num hotel maravilhoso em Miami, maravilhoso, St. Regis, um hotel... Mas aquilo tem uma coisa que o brasileiro faz que nesse hotel maravilhoso não faz. Porque, por legislação, uma série de coisas, limitações que talvez tenha. Mas de você saber que você tem, por exemplo, uma brasileira trabalhando no hotel, você sente que é diferente, você sente o ambiente diferente. Ela te abraça, vai chegando, vai conversando. Então, isso é uma empatia. Você é pessoa, você não é customer, você não é só guest, você é uma pessoa. Ah, você é brasileiro, que legal, você é um brasileiro, é uma pessoa. Então, eu quero deixar isso. Eu acho que o brasileiro tem que realmente ter consciência desse diferencial tão importante, que eu já viajei bastante pelo mundo, e do brasileiro é uma coisa muito autêntica, muito natural,
em qual país que te convida para ir no seu aniversário logo depois de te conhecer. O japonês, se te convida, se não convida 5 vezes, não vá na casa deles, porque isso é fake. Ele só está te convidando por educação. É verdade. E se você aceita na primeira, você não é educado. Porque o japonês se convida por educação. Então, tem muitos países que a gente tem protocolos, costumes, que foram cerceando essa coisa natural, eu acho, né? E o brasileiro, não sei por que eu quero descobrir, essa coisa maravilhosa, e eu acho que ainda nem todo mundo descobriu isso, gente. Descubram, é tão importante. O mundo fica melhor, a gente pode influenciar o mundo. Por que tem tanta divisão? Porque não tem empatia, porque tem tantas guerras e tantas... Porque você não briga, né? Você pode até brigar marido e mulher, mas volta. Quando você tem que criar laços, eu acho que laços é tão importante, laços de amizade, laços de família, é que mantém a gente unido. O Brasil tem laços de amizade com todo mundo que passa. Né? Você fala obrigado por um padeiro do seu bairro, ele te dá um pão a mais, não sei nem por quê, porque ele sente empatia, porque ele gosta disso. Então, eu acho que tem que valorizar isso. Então, meu negócio sumiu, tudo bem. E eu acho que eu não vou desistir do brasileiro descobrir todo o seu potencial. Checo, sabe uma coisa muito legal? Porque você vai... eu fico pensando de todas as reuniões de marketing, essas coisas que eu participo, você vai falando com uma simplicidade, ao mesmo tempo muito profundo, de conceitos que a gente fica tentando descobrir. Então, você fala sobre comunidade, você fala sobre se antever ao desejo do consumidor. Você fala de coisas muito interessantes, então é muito legal te ouvir e muito interessante. Ana, se você não fizesse um enjoei, o que você queria fazer? Se hoje não tenho mais um enjoei, o que você gostaria de fazer? E depois disso eu quero abrir para a plateia a pergunta. É que eu tenho essa curiosidade sempre, assim, se você não fizesse o que você faz, o que você queria fazer? Sabe que eu respondo essa pergunta todo dia. Eu fico tentando inventar coisa nova para fazer. Eu passo por uma coisa bonitinha, eu vejo um negócio e falo, queria fazer um negócio desse também. A vontade, só que não dá tempo, mas que eu queria... Outro dia eu estava vendo quanto que era para abrir uma franquia do The Coffee. Eu não paro. Minha cabeça fica assim, gente, mas eu adoro esse café. Aí eu entro na loja, eu fico fazendo a conta de quanto aquilo vende, porque que é legal. Para tudo. É uma psicopatia. Maravilhoso. Mas eu adoro, isso é meu, assim. Eu não faço porque não dá tempo, porque realmente eu tenho que fazer o enjoei e eu falo isso lá. Falo, gente, a gente precisa fazer essa empresa dar certo. Por quê? Porque eu uso. Eu uso muito ela, eu preciso que ela funcione muito bem. A gente queria abrir para a pergunta. Eu tenho... É bastante engraçado, né, esse negócio de jogar o treco. Desculpa que eu quase te atingi com o microfone, com o cubo. Bom dia a todos. Ana, eu queria te fazer uma pergunta. Eu sou lover muito recente, que me faz uma alienígena, porque, né, enfim, é obrigatório participar do Joelho. E o que eu achei mais incrível no que você criou ali é a logística. Porque se ficar tudo no site, parabéns, né? Eu mostro as minhas roupas, os outros mostram as coisas, eu quero o que você quer, mas como é que eu entrego? E eu assustei, porque a 400 metros da minha casa tinha um lugar dentro de uma lavanderia. Depois, na outra venda, foi a 700 metros da minha casa, dentro de uma lojinha de capas de celular. E aí depois, outro dia, 500 metros. E eu falei assim, Jesus, está em todos os lugares. Eu queria que você falasse um pouquinho do que aconteceu com a logística, que é parte, entendo, essencial do seu negócio, e como a tecnologia vem ajudando nisso. Você já vê algum próximo passo? Qual é o seu nome? Marina Então, Machado. Bem-vinda ao Enjoei, já que você é novinha. Tô louca para ver, ele tá aqui, mas eu tô louca para ver se já tá arrumado. Enfim, não vou ficar falando do bug da plataforma aqui. Mas isso é super recente. Você imagina que quando o Enjoei começou, a gente foi o segundo cliente dos Correios para ter uma etiqueta pré-paga. Então, eu falava com os usuários todos, atendia ticket. Eu cheguei a pegar ticket lá em 2012, que era assim, o frete, a gente reembolsaria esse frete depois da transação. Então, eu te vendi esse microfone, você me entregou o microfone, eu vou ter que te pagar e pagar o frete. Só que quem pagaria a remessa era você. Ou seja, o cliente vendedor teria que adiantar o dinheiro do frete. E aí essa cliente me pediu, olha, eu vendi um item, mas eu preciso de R$12 para fazer o envio. Olha que coisa. Então, o Enjoei vem dessa época que você não tinha essas coisas atreladas. Aí a gente fez esse conto, foi o segundo, o Mercado Livre primeiro, o Enjoei o segundo, para ter a etiqueta pré-paga. Só Correios. A gente teve um avanço da logística muito grande. Então, nos últimos
5 anos, a gente tem uma série de outros transportadores trabalhando com... Eu acho que o avanço do e-commerce foi puxando e, naturalmente, a gente vai se beneficiando da cadeia. E eu acho que essa coisa do peer-to-peer, que é usuário, pessoa física vendendo para pessoa física, a gente vem puxando o bonde do desenvolvimento. Então, para o primeiro trimestre de 2023, a gente já tem o QR Code com uma determinada transportadora, porque a nossa ideia é eu não preciso ter uma impressora física para fazer uma impressão de um papel para enviar o seu produto. Isso precisa ser feito... Eu encosto aqui, como já acontece com uma transportadora. Então, a gente puxa. Então, quem está puxando, no caso, essa determinada transportadora é o Enjoei. Eu falo, tem um volume gigantesco, você precisa me dar isso. Então, a gente vem ajudando. Então, porque é um negócio com muita barreira. Se eu preciso ter uma impressora para vender, impressora é uma barreira. Eu preciso cortar esse meio do caminho. Então, é um trabalho operacional forte. Então, a gente vê o colorido, mas a gente não vê o que está por trás. Mas é muito trabalho mesmo. Mas que bom. Obrigada. A minha pergunta é para a Tieco. Tieco, você falou que a gente precisa usar nosso potencial acolhedor e empático, que é natural do Brasil, como uma diferenciação no turismo, né? Eu imagino que isso seja um capital intangível nosso, sim. Até a gente teve agora, recentemente, a Irlanda, no Hackathon, que é o nosso Vale do... Fica em Santa Rita do Sapucaí, nosso Vale do Silício brasileiro. E a gente tinha ido também no SXSW, que acontece em Austin, no Texas. São os maiores festivais de inovação. O dos Estados Unidos. Aqui do Brasil, maravilhoso. É um potencial criativo absurdo, mas bem menos gente e bem menos reconhecido. E deu essa dor, sabe? A gente tem esse potencial criativo absurdo no Brasil e a gente fica olhando para fora para trazer inovação. Enfim, a minha pergunta é como é que a gente faz para expandir isso que você trouxe para a gente, que é o nosso potencial acolhedor, empático. Como é que a gente expande isso? Como é que a gente se apropria isso enquanto nação? Eu participo, né, de muitas entidades do setor, enfim, de várias entidades públicas e privadas. E toda vez que me tem oportunidade, eu falo sobre... tem um processo de treinamento, né? Eu criei um método sobre como treinar as pessoas em serem mais para cuidar de outras pessoas. Então, e as pessoas vão... Eu não me importo que as pessoas copiem essa metodologia. Eu levo e ensino, porque quanto mais pessoas fizerem, mais pessoas vão estar multiplicando. Então, eu acho que é muito importante alguém tomar iniciativa, né, seja com o meu método ou com qualquer outro método, de mostrar às pessoas como é bom você ser cuidado. Porque, na verdade, cuidar não se ensina. O cuidar você sente, é a mesma coisa que amor. Você não ensina como amar, né? Você realmente sente um amor quando você sente amor. Não sei como explicar isso. E o treinamento de empatia, tudo, cuidar, eu criei uma metodologia para facilitar. Mas se todas as pessoas tiverem consciência, quem tiver consciência de que ser cuidado é bom, faça isso. Um exemplo tão simples, eu faço isso, fiz da minha empresa. Tinha uma pessoa já de certa idade, trabalha, né, na área de infraestrutura, bem, assim, um trabalho muito duro. E aí eu disse, olha, todo mundo tem uma forma de dizer eu te quero, que eu quero cuidar de você, que eu te amo, né? Então, eu falei, pratiquem isso em todas as oportunidades, mesmo que seja difícil para você, transponha que vai ser fácil. E uma vez ele me explicou, eu faço vídeo, né, na empresa, e eles me mandam vídeo das coisas que eles acham que foi importante na vida deles. E aí ele me mandou um vídeo dizendo, olha, que ele nunca tinha dito à mulher dele, antes de dormir, que eu falei que eu te amo. Daí, um dia, depois que eu vi isso, eu falei, vou criar coragem. Ele falou que ele abraçou a esposa, falou, eu te amo tanto. E aí disse que foi uma choradeira, a família inteira, que o ambiente da família mudou. E que agora ele pratica isso. Então, quem sabe, eu acho que tem que praticar. E você tem que ir disseminando. Eu faço através das entidades, como eu disse, né? E eu tenho a metodologia. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente não ensina o cuidar, a gente
leva a sensação, assim, a importância de que é isso. Mas tem que praticar, todos nós temos que praticar, todos nós sabemos praticar. Por que a gente só pratica com a família? Pratica com todo mundo. Vai na padaria, fala um obrigado, fala para um taxista, agradeça, toma o ônibus, agradeça. Eu acho que esse tipo de gentileza vai unindo as pessoas e, aos poucos, você está ouvindo algumas coisas deles e fala, faz isso, faz aquilo. Eu tenho exemplos realmente fantásticos. A pessoa achou uma carteira, não quis nada em troca, minha funcionária não quis nada, e aí um dia chegou a mãe desse rapaz que tinha esquecido a carteira no ônibus, acho que era, e aí ela chegou lá, ela falou, não, de jeito nenhum, porque isso, imagina, é uma coisa obrigação minha, devolver o que não é meu. E aí disse que a senhora, daí uma semana depois, a senhora mandou material de construção na casa dela, porque ela notou que ela estava fazendo obra na casa dela, uma casa simples. Então, eu acho que é isso. Se você tem que tomar atitude, o outro também vai tomar atitude, e, de repente, eu acho que o bairro, etc., vira, você muda, você consegue mudar a comunidade. Acho que tem que ter essa consciência. Uau, obrigada. Maravilhosa essa fala. Gente, quero agradecer demais. Chico, que honra te ouvir. A gente se encontra no Blue Tree, eu vou ficar em 23 hotéis. Ana, obrigada. Você tem que vender também, né, Cris? Não olha para os meus tênis, eu não gosto quando fazem isso. Você sabe que eu sei, né? Yeah.